Olá, meu nome é João, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso. O meu tema seria o concreto pré-moldado, suas vantagens competitivas e sustentáveis na construção civil moderna. Eu sou o único autor desse artigo e o meu professor orientador é o professor mestre Gabriel Henrique Campos Baiano. Os tópicos abordados nessa apresentação seriam a justificativa do meu trabalho, o objetivo que eu tenho, a revisão da literatura que eu encontrei, o estudo de caso apresentado, os resultados obtidos com esse estudo e a conclusão que eu tive com esses resultados. A justificativa do meu trabalho seria a constante demanda da construção civil moderna por construções mais sustentáveis, mais rápidas e mais limpas. O objetivo que eu tenho com o meu trabalho é apresentar o concreto pré-moldado como solução para essas demandas. A NBR 9062 ela define o concreto pré-moldado como aquele moldado fora do seu local de execução, no seu local de obra, previamente. Eu encontrei na literatura John Alexander Brody, que, segundo Tabor e Francis escreveram em seu livro em 2012, foi o pioneiro desse tipo de construção no início do século XX. Ele iniciou com pequenos blocos pré-moldados fora de obra e transportou eles até a sua obra, até que ele foi evoluindo sua tecnologia e fazendo construções cada vez mais complexas. A NBR delineia uma sequência para o projeto e execução desse método construtivo, que seria montagem de estruturas com planejamento, preparação do canteiro de obra, transporte e descarga desses elementos, posicionamento e nivelamento, união e fixação, grauteamento e preenchimento quando necessário, componentes adicionais quando necessário, verificação e ajustes e a conclusão em seu acabamento. O concreto também tem várias definições, tem que seguir as definições escritas na NBR 9062. A classe do concreto tem um mínimo valor de resistência à compressão aos 28 dias. O concreto o concreto armado seria de 15 MPa aos 28 dias e o protendido seria de 21 MPa. Também tem que seguir uma relação de água-cimento especificada na norma, uma consistência que geralmente seria uma consistência fluida, para que o concreto consiga preencher as formas pré-moldadas. Também o máximo do agregado também não pode ser muito grande para passar pelas ferragens, porque esse tipo de concreto tem muita ferragem. E aditivos quando necessário, para aceleração de pega geralmente, porque precisa de uma secagem mais rápida para sacar dos moldes e agilizar no transporte. Algumas aplicações desse método na construção seriam edifícios comerciais e residenciais, pontes, aeroportos, estruturas industriais, estruturas de infraestrutura como galeria de águas pluviais, componentes arquitetônicos, peças como lajes, vigas pré-moldadas, pilares, painéis de parede, até sapatas, escadas prontas e elementos de fachada, entre diversas outras aplicações. Aqui tem algumas imagens das suas aplicações, todas tiradas por mim, numa empresa que eu fiz estágio que trabalhava com esse método construtivo, como um prédio pré-moldado, pilares. Essa escada foi o meu primeiro projeto como estagiário dessa empresa, lajes e paredes de fechamento. Chegando nas vantagens e desvantagens do concreto, eu encontrei algumas relações. A eficiência na construção é encontrada em quase todas as literaturas, redução de custos, a qualidade controlada por ser um concreto moldado em fábrica, a versatilidade e flexibilidade pela possibilidade de padronização desse tipo de construção, você consegue construir e fabricar várias peças de uma vez só. E a sustentabilidade, porque você reduz a sujeira no seu canteiro de obra. Algumas das desvantagens que eu encontrei desse método construtivo seriam a sua complexidade de ligações de uma peça a outra, por eles não serem concretados juntos, serem
fabricados separados, restrições de projetos, a logística de transporte por ter que carregar cargas muito pesadas, a personalização limitada por justamente pela padronização teria que ser peças muito parecidas e a requisito de mão de obra especializada, porque você necessita de uma mão de obra de qualidade para saber lidar com esse tipo de construção, para manter a qualidade desse método construtivo. O estudo de caso que eu propus foi uma pesquisa elaborada por mim, tentando extrair o máximo de insights sobre as empresas que utilizam esse método construtivo, do porquê elas escolheram, quais são as vantagens e desvantagens. Eu escolhi empresas da cidade de Curitiba, no Paraná, e Madrid, Espanha. 4 empresas foram como qualificadas para responder o meu questionário, mas foi enviado a várias, né? Somente 4 se qualificaram e aceitaram responder. Na primeira pergunta, eu perguntava sobre se a empresa utilizava esse método construtivo ou se já utilizou. E se a resposta fosse positiva, seguia para essa que seria a segunda pergunta, que quais são as principais vantagens identificadas pelas empresas com esse método construtivo. À esquerda tem a pergunta em português, que seria direcionada às empresas de Curitiba, que foi bem diversificada a resposta, mas foi destacada a eficiência na construção, controle de qualidade e a padronização, que foram respondidas pelas 2 empresas presentes em Curitiba. E a sustentabilidade foi selecionado por apenas uma empresa. E ao lado, em espanhol, seria direcionada às empresas de Madrid, que já foi mais diversificada, mas também foi destacada a eficiência na construção e a possibilidade de padronização. A seguinte pergunta: quais as desvantagens encontradas por essas empresas que elas obtiveram com esse método construtivo? À esquerda, então, em português, foi destacada a limitação de personalização dessas peças. Foi bem distribuída as respostas, mas essa foi a única que foi selecionada pelas 2 empresas. Já em Madrid, à direita, foi destacada a dificuldade do transporte dessas peças. Também foi distribuída, mas foi a única selecionada por 2 empresas. A seguinte pergunta é uma pergunta dissertativa, que eu pergunto qual foi o principal motivo que levou a empresa a escolher esse método construtivo frente a outros métodos. Né? Então, na esquerda, em português, as empresas de Curitiba destacaram rapidez na execução e agilidade na construção. E as empresas de Madrid destacaram a diversidade de sistemas construtivos presentes em suas empresas e a facilidade de montagem devido à modulação de peças. A seguinte pergunta também, uma pergunta dissertativa, é se a empresa já considerou a possibilidade de utilizar outros métodos ou se já utiliza e por quê ela decidiu fazer ou manter o pré-moldado ou escolher outro método construtivo. À esquerda, as empresas de Curitiba responderam. Uma empresa respondeu que sim, mas decidiu manter o pré-moldado pelo custo mais baixo e o tempo de execução mais curto. E a outra empresa respondeu sim, utilizamos também que também utiliza outro método construtivo, porque o pré-moldado, embora dê uma grande agilidade, quando precisa de medidas personalizadas ou personalização de medidas, acaba por ficar muito caro, por não possibilitar a padronização dessas peças. As empresas de madeira uma respondeu que sim, que já se usam outros sistemas, mas não me respondeu o porquê dessa escolha. E a outra empresa disse que sim também, que utilizam os métodos, as construções em aço, que pode ser mais útil as construções em aço, ainda que o concreto pré-moldado resulta mais econômico.
mas que elas têm construções que podem ser utilizadas o aço, o metal. Então, o que concluímos com essa pesquisa? E apesar de ter encontrado desvantagens ou problemas na utilização desse método, diferentes em cada cidade, uma destacou o transporte, outra destacou a, a possibilidade de personalização de peças. As duas empresas destacam como vantagens a agilidade na construção e a rapidez, e também a sustentabilidade desse método construtivo. Então, a gente, voltando à pergunta inicial, aí a demanda do mercado de construção civil, a gente pode concluir, dentre essas empresas, que esse sistema construtivo pré-moldado atende essas demandas do mercado. Então, eu concluo meu trabalho aqui. Muito obrigado pela atenção.